Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. O título desta mensagem é a parábola do rico insensato. O estudo desta parábola, a parábola do rico insensato, é muito propício ao tempo em que nós estamos vivendo. Vivemos, meus irmãos, dias em que se levantam falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, pregando a prosperidade material, riquezas aqui neste mundo. Pastores pregando a chamada teologia da prosperidade. São verdadeiros estelionatários do Evangelho, que ensinam uma mensagem totalmente oposta à que Jesus ensinou. Pastores que só pregam sobre a prosperidade e os bens materiais. Isso, meus irmãos, acontece porque, de modo geral, o perfil das pessoas continua sendo igual ao perfil do homem que quis ordenar a Jesus que desse um jeito na sua vida financeira. Este homem desta parábola. Nós lemos aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 13, Mestre, ordena, preste bem atenção, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Esses pastores, estas pessoas que se preocupam apenas
com a prosperidade financeira, são pessoas que estão preocupadas apenas com aquilo que é passageiro. Não estão preocupadas com as riquezas espirituais. Talvez, meus irmãos, nunca em outros tempos da história da igreja foi tão importante estudar, pregar e viver esta parábola, pois até mesmo a igreja corre o risco de acumular tesouros apenas para este tempo. E é isso que já tem acontecido. Veremos nesta mensagem que Jesus não condena as pessoas ricas, nem tampouco diz que não devemos nos preocupar com a nossa vida financeira. Mas veremos nesta mensagem que o Mestre Jesus Cristo reprova a avareza do homem, que tem como única e primordial preocupação as riquezas do mundo presente, mas como diz o escritor de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Infelizmente, muitas igrejas estão enquadradas nesse texto. Rico sou e estou enriquecido. Nossa igreja é uma igreja próspera. Não temos falta de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A teologia da prosperidade tem causado muitos problemas para a igreja verdadeira de Cristo. Vamos então meditar nesta parábola. Quando estudamos esta parábola do rico insensato, nós percebemos que ela, como as demais parábolas de Jesus, não é fruto, não é resultado do acaso. Como em outras vezes, a ocasião abriu a oportunidade para um profundo ensino ilustrado através de uma história, através de uma parábola. A parábola em estudo nesta manhã é fruto de uma questão que Jesus é chamado a resolver. O texto diz em Lucas capítulo 12, versículo 3, que um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas por quê? Porque aquele homem disse a Jesus: isto ocorreu porque tal homem estava envolvido em alguma questão ligada às leis hebraicas das Escrituras. E tais causas deveriam ser julgadas por um rabino, por um mestre respeitado, que daria, no caso, um veredito de acordo com a interpretação das Escrituras hebraicas. Mas que causa seria esta deste homem
que foi procurar, que interrogou o Senhor Jesus Cristo. Tratava-se de uma demanda por divisão de herança entre irmãos. A lei da divisão de herança entre irmãos, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, a lei assegurava ao primogênito a porção dobrada da divisão dos bens. O ideal era que os irmãos morassem juntos, sem fazer divisão dos bens da herança adquirida. Mas nos parece, meus irmãos, que não foi isso o que ocorreu com este homem que interpelou Jesus Cristo. O mais provável é que esse homem fosse o filho mais novo e que seu irmão, o primogênito, estava retendo sua parte da herança. Jesus, como mestre considerado por todos, foi convocado por este homem para julgar tal demanda, mas Jesus se recusou a fazer. Ele, Jesus, poderia ter julgado tal causa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, por ser um mestre respeitado pelo povo, e em segundo lugar, porque ele era o Filho de Deus e ele agia com justiça. Todavia, não era esta a sua missão, e a situação exigia uma resposta muito além de um veredito judicial. Jesus, naquela ocasião, conforme o contexto de Lucas capítulo 12, havia proferido muitos ensinamentos sobre o reino de Deus à multidão que lhe ouvia. E aquele homem também estava lá, escutando, mas parece que a sua preocupação não estava nas riquezas do reino de Deus. A sua preocupação não estava em ouvir e aprender as palavras do Senhor Jesus Cristo. Estava com a multidão, ouvindo o Senhor Jesus, mas a sua preocupação era uma preocupação terrena, passageira. Estava preocupado com a divisão da herança, com aquela situação apresentada pelo seu irmão. Jesus não quis julgar a causa que o homem lhe requereu, mas nem por isso Jesus o deixou sem uma orientação. Jesus sempre nos orienta. Mais do que uma orientação, na verdade, uma repreensão, pois tal homem estava com o foco distorcido em relação ao que é realmente importante para Deus. A resposta que este homem, que o requerente recebeu de Jesus, foi uma resposta que veio com um tom um pouco áspero. Observe, o homem que interpelou Jesus, ele não pediu um conselho, ele não pediu uma orientação, mas ele ordenou que Jesus executasse o seu desejo. Mestre, ordena a meu irmão. Ele já havia decidido o que queria e tentou
usar Jesus para alcançar tal fim. Uma coisa seria se ele dissesse: mestre, o meu irmão e eu estamos discutindo a respeito da nossa herança. Mestre, o Senhor pode ser o nosso mediador? Mestre, o Senhor pode nos orientar? Agora, meus irmãos, ordenar que Jesus implementasse seu plano era outra coisa. Mais do que uma resposta, Jesus entregou aquele homem e também a todos nós que estamos aqui ouvindo a sua palavra, um ensino muito profundo. Jesus aproveitou esta ocasião para nos ensinar sobre aquilo que realmente é valioso, que são as riquezas espirituais. Observamos, meus irmãos, que antes de proferir a parábola, Jesus já aponta imediatamente o assunto que a mesma iria ilustrar. Lucas capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 15 deste capítulo de Lucas 12. Esta afirmação de Jesus Cristo abre caminho para esta parábola e também descreve como provavelmente era o caráter do homem que interpelou Jesus. Provavelmente aquele homem que queria sua parte da herança não era um pobre necessitado, pois se assim fosse, a reação de Jesus seria outra, com certeza. Mas a forma arrogante como ele abordou o Mestre Jesus descreve com muita clareza alguém que se preocupava em ter sempre mais bens, mesmo que isso lhe custasse desavenças familiares. Ou seja, o problema deste homem não era ter ou não a parte da herança. Seu problema está relacionado à ambição e à avareza. Então, Jesus Cristo inicia a parábola, inicia a narrativa dizendo, conforme Lucas capítulo 12, versículo 16, o campo de um homem rico produzia com abundância. Repetindo, o campo de um homem rico produzia com abundância. Focalizando, meus irmãos, esta primeira afirmativa, percebemos que o personagem da história desta parábola era um homem que já era rico e que foi abençoado com uma safra superabundante. Produziu abundantemente. Era alguém que já tinha mais do que suficiente e que sem esforço extra, pois a natureza o favoreceu naquela safra, foi concedido a este homem a prosperidade da colheita dos frutos. Até aqui
não encontramos problema. Não encontramos problema algum. Não há nenhuma crítica ao estado de riqueza do homem citado nesta parábola. Não há crítica pelo fato de a sua safra ter sido superabundante. Tendo este fato em mente, chegamos então ao segundo ponto, quando o homem rico discute consigo mesmo, conforme versículo 17. Que farei? Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O assunto foi motivo para considerável preocupação deste homem. E o debate começou em sua mente. E o debate em sua mente durou algum tempo. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Mas em nenhum momento subiu à mente daquele homem o pensamento de que, na verdade, eu não preciso de nada disso, pois eu já sou rico. Ou esta riqueza extra é uma dádiva da qual eu não posso me orgulhar. Deus me fez prosperar. Deus a fez crescer. Não, meus irmãos, não foi assim que este homem desta parábola pensou, mas seu coração foi ambicioso, pois relaciona a bênção da prosperidade, da colheita, de forma egoísta. Aqui no versículo 18, diz assim: e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele disse, preste bem atenção, meus celeiros, meu produto, minhas novidades, meus bens. Não atribuiu a Deus a bênção desta super safra. Este homem, movido por sua avareza, este homem, movido pela cobiça, tomou uma decisão: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, conforme versículo 18. Aqui vemos, em suas próprias palavras, a autoconfiança deste homem, movendo pelos seus ideais. Destruirei, edificarei, eu derribarei, eu edificarei, eu recolherei. O objetivo de tal decisão era unicamente a sua própria satisfação, como mesmo afirma: então direi à minha alma, olha como ele era insensato. Então direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te.
versículo 19. Que homem insensato! Só pensava nos valores materiais, só pensava na prosperidade, como ultimamente muitos pastores deixaram de pregar a mensagem simples do Evangelho para pregarem o falso ensino da prosperidade. Seus púlpitos não pregam mais sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o poder do sangue de Jesus Cristo para purificar pecados. Estampam na frente de suas igrejas campanha da prosperidade, levando o povo à avareza, ao egoísmo. Isto é pecado, é contrário ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Tal pensamento deste homem descreve muito bem, meus irmãos, o perfil de uma pessoa avarenta, de um pastor que saiu do foco, só pensa em si mesmo, só pensa em acumular bens, pensa que vai viver para sempre e acredita que não precisa de ninguém para prosperar na vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Neste momento da narrativa, Deus aparece àquele homem rico, muito rico, uma safra superabundante, arrogante, prepotente, egoísta. Deus aparece àquele homem e o pergunta, versículo 20, louco, 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 esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que loucura deste homem! Aqui percebemos claramente que o homem estava preparado para tudo, menos para o encontro com a morte. Ele não estava preparado para enfrentar a eternidade. Que tristeza a pessoa não estar preparada para a morte, preparada para a vida eterna, para a eternidade. A morte é uma realidade inevitável. Percebemos que ele não estava preparado para tudo, menos para o encontro com a morte, onde a sua riqueza não tinha valor nenhum. Notamos também que a parábola descreve um homem que nem ao menos pôde desfrutar da sua abundante colheita, nem mesmo os seus planos de reedificar os seus celeiros ele conseguiu concluir. A palavra louco, aqui no grego, neste texto, traz a ideia sem mente, uma pessoa sem juízo. Este homem é chamado de louco, uma pessoa sem juízo, porque não estava preparada para enfrentar a morte. Podemos dizer que o desfecho desta parábola se dá em duas partes. A primeira parte, em primeiro lugar, Jesus finaliza a narrativa da história dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Versículo 21. Esta afirmação conclui o texto concordando com o provérbio que Jesus citou antes de proferir a parábola no versículo 15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Este desfecho descreve que a prosperidade de um homem não está relacionada à riqueza que possui, mas o quanto o mesmo está envolvido e preocupado com o reino de Deus. O rico insensato não soube lidar com a riqueza. Ele não soube lidar com as bênçãos que recebeu de Deus. Não reconheceu o Senhor em seus caminhos e deixou-o fora de seus planos. E por isso, perante o Criador, era tão pobre quanto alguém que nem tem ao menos onde dormir. Aprendemos também aqui o desfecho desta parábola. Em segundo lugar, podemos dizer que o desfecho da parábola também se dá ou se complementa na advertência que em seguida Jesus dá aos seus discípulos no versículo 22 e no versículo 23. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo que não estejais apreensivos, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. A isso o rico insensato desta parábola não se ateve, pois a vida vale muito mais do que qualquer outro bem, e a mesma guardamos para aquele que nos criou, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. O desfecho da advertência de Jesus aos seus discípulos segue aqui nesta leitura até o versículo 34, mas para o momento os versos citados concluem com êxito a lição que precisamos aprender. Portanto, meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, esta parábola também nos ensina que Jesus não é um juiz disposto a nos dar causa ganha para que apenas satisfaçamos os nossos desejos egoístas, como foi o caso deste homem que procurou Jesus, determinando que ele ordenasse ao seu irmão que desse a parte da sua herança. Nos dias de hoje é comum alguns cristãos dizerem: determine isto para a sua vida em Jesus Cristo. Quantos pastores pregando esta heresia: eu determino, eu profetizo, eu ordeno. Isto não é bíblico, é condenado pela Bíblia. Devemos sim buscar o Senhor, invocar a sua vontade, nunca colocar Deus na parede, nunca
falar como este homem, ordeno para que diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Como alguém pode dizer, eu profetizo para você, se a profecia nunca é produzida por vontade humana? Quem é você para dizer, eu determino, eu profetizo? Cremos sim na atualidade dos dons espirituais, mas a profecia verdadeira vem do Senhor. Jesus não é um juiz disposto a dar causa ganha para os nossos desejos egoístas, para aqueles que procuram as igrejas apenas para obter uma prosperidade financeira, que estão sendo enganados pelos pastores da prosperidade. Aprendemos também que Jesus não condena os ricos. O rico insensato não é um péssimo exemplo por ser rico, mas ele é um péssimo exemplo por causa de sua cobiça e avareza. Há muitos ricos que usam seus recursos para abençoar o reino de Deus, mas também há muitos pobres que são avarentos e cobiçosos. Ter riqueza e dinheiro não é pecado, mas o amor a tais coisas é problema. Aprendemos também nesta parábola que nós não temos o controle do futuro. Este homem pensou que tinha o controle do seu futuro. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Direi à minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Dizia ele para a sua alma, descansa, come, bebe e folga. Ele pensava que tinha o controle do seu destino, mas aprendemos nesta parábola ensinada por Jesus que nós não temos o controle do futuro. Aprendemos também que o homem rico desconsiderou a possibilidade de ser morto prematuramente e repentinamente. Naquela mesma noite, Deus lhe toma a vida. Você já parou para pensar na possibilidade de uma morte prematura e repentinamente? Isto pode ocorrer e ocorre todos os dias. Você vê isso nos jornais, na TV, na imprensa de modo geral, pessoas morrendo prematuramente e repentinamente. Isto é um ensino para nós. Existe esta possibilidade e este homem achou que não. Este homem rico desconsiderou esta possibilidade. Aprendemos também, meus irmãos, que qualquer um que é como este homem, agarrando-se somente às posses para uso pessoal, não está aberto a confiar em Deus. Bens materiais não são coisas ruins em si mesmo, mas podemos transformar no nosso Deus. Nós determinamos o lugar e o valor que os bens materiais têm na nossa vida. Portanto, meus irmãos, a parábola estudada nesta manhã reforça que a vida é frágil. Repito, a vida é frágil, a vida é incerta e que precisamos muito mais do que bens materiais. Vamos então
se preocupar com a vida espiritual, porque a qualquer momento podemos nos deparar com a morte e tudo aquilo que nós conquistamos, motivo de orgulho, de satisfação, de êxito pessoal, diante do reino de Deus, não tem valor nenhum se você não for salvo, não tiver a certeza da salvação. Venha para Jesus. O Senhor Jesus te aguarda nesta manhã. Não perca tempo. Venha para Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.